Ela é aquela que o Chico pediu ela colocar água na boca quando ela tivesse com vontade de falar mal de alguém ou xingar alguém, colocasse água na boca. Eu fui visitá-la e na cozinha dela tinha uma faixa assim na entrada da cozinha: não me fale mal de ninguém. Chico, então uma faixa gigante, né? E aí comecei a perguntar para ela sobre o assunto da água, né? E falei assim: por que essa faixa aqui? Ela falou assim: não, porque eu comecei a pôr água na boca, mas eu ficava doida para as pessoas me falarem mal para eu ficar ouvindo. Aí o Chico virou e falou assim: olha, não adianta você não falar, parar de falar mal, também não pode ficar ouvindo. Aí ela colocou uma faixa: não me fale mal de ninguém. Então ela estava contando uma coisa curiosa. Certa vez o Chico chegou e falou assim: minha irmã, está chegando no mundo, vai chegar no mundo uma tecnologia que é um quadrado em que a gente vai poder ver as pessoas. Era a televisão. Ela falou: Deus me livre, Chico, Deus me livre com essas coisas suas. Olha aqui, televisão. Então, se há 20 anos atrás você falasse de um smartphone, de uma teleconferência pelo celular, a pessoa ia achar que você está doido, não é? Pois bem, numa entrevista, essa entrevista publicada e escrita, dada em Goiás, o Chico afirma que nós teríamos um grande progresso tecnológico e que aparelhos seriam desenvolvidos que nos possibilitariam entrar em contato com os nossos seres queridos que já desencarnaram. Imagina você fazer um FaceTime com um parente, né? Oi tio, como é que está aí? Desencarnou? Né? Imagina. Vamos falar isso hoje, parece estranho. Daqui 20 anos a tecnologia vai aumentar muito, mas nós precisamos entender uma coisa: estão nascendo pessoas moralmente superiores a nós, a todos nós, moralmente superiores. Essas pessoas não toleram injustiça, elas não toleram preconceito, elas não toleram violência. Força para elas é doçura e afabilidade, ou seja, educação, tato, respeito. Isso é poder para elas. Elas são disciplinadas, inteligentes, respeitosas. Essas pessoas vão começar a ditar o mercado. Então, produtos serão feitos para elas. Os filmes que elas vão assistir são outros. Os seriados que vão bombar serão outros. Tudo irá mudar, inclusive a produção econômica, para atender a essas novas pessoas. Por quê? Porque essa é a lei da evolução dos mundos. Os planetas evoluem, não só em tecnologia, não só em conhecimento, mas também moralmente. E mais vocês do que o Tiago e eu vão participar desse mundo. Vocês vão participar desse mundo. E aqui já tem algumas dessas pessoas aqui presentes que vão mudar. Então é um novo mundo que a gente precisa se preparar para ele. Um novo mundo. Como dizia o Lulu Santos,
de gente fina, elegante e sincera. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Quem está coordenando aí? Aqui em Manaus o pessoal é tímido? Não? Você imagina uma coisa, todo fenômeno social, as coisas acontecem numa velocidade que é muito espantosa. Isso é muito curioso, tanto para o mal quanto para o bem. Então, às vezes a gente imagina assim, quando 1/3 da humanidade for substituído, não é assim que funciona. Porque bastou um Gandhi para alterar toda a Índia. Bastou um Gandhi, um Mahatma Gandhi. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, sabe? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que nós temos uma turma que encarnou da década de 40, 30, 40, 50, pega um vídeo do Rio de Janeiro da década de 30 para trás. A cidade era maravilhosa mesmo, com M maiúsculo. Da década de 40, 50 para frente, todos os problemas urbanos, de violência, econômicos do Rio, e aqui eu estou tomando o Rio de Janeiro como um retrato do nosso país, aumentaram 100 vezes, não é? Nesse curto, por quê? Por quê? Porque houve um esvaziamento das regiões de sofrimento do mundo espiritual, porque no mundo espiritual já é regeneração. Porque primeiro ocorre no mundo espiritual. Então, os espíritos sofredores dessas regiões do orbe estão encarnados e produziram essa sociedade agora que nós estamos vivendo, arrogante, egoísta, violenta, orgulhosa, preconceituosa, possessiva, materialista, indisciplinada, essa sociedade. A mudança disso se dá numa velocidade muito maior do que a piora. Muito maior. Embora a gente não perceba. Por quê? Porque o bem é silencioso. Ele é silencioso. Querem ver uma coisa? Quantas pessoas na marcha agora? 70 mil. Agora nós vamos ter aqui do lado uma marcha para Jesus com 70 mil pessoas. Eu garanto, não vai sair nenhuma nota na Globo News, mas deixa ter uma paralisação com 20, vai para o Jornal Nacional. É engraçado isso, né? Então assim, não dá para a gente prever, porque essas mudanças dessa nova geração que está aí, também desses novos espíritos, ela é muito sutil e ela se dá debaixo do nosso nariz, a gente não vê. Então, mas eu acredito que é uma coisa muito rápida. Por quê? Porque um dos grandes elementos da regeneração do mundo é a tecnologia e a internet. É o grande elemento da renovação, porque você está aqui e de repente com um vídeo você atinge o planeta inteiro. Isso não era possível há 30 anos atrás, hoje é. Da obra subsidiária, da obra séria, né, dos grandes médiuns, o que a gente observa nas entrelinhas? Se você pega, por exemplo, o livro Nosso Lar, a série André Luiz, a gente percebe nas esferas superiores um cuidado muito grande com a natureza. Muito grande com a natureza. E toda vez
que se você vai descrever uma região de sofrimento, de espíritos sofredores e perturbados, há uma queda também na natureza ao redor daqueles espíritos. Por quê? Porque a casa reflete o morador. Então, o que nós estamos vivendo hoje de caos ambiental é apenas um reflexo do caos espiritual dos indivíduos e da sociedade que nós vivemos. Entende isso? Só que o que acontece? O caos interior a gente consegue mascarar, né? Eu posso colocar assim uma calça bonita, um sapato, uma camisa bonita, e eu mascaro uma quantidade de sombra e dor que está dentro de mim. Você consegue mascarar. Mas o reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos, a gente não mascara. Então a natureza ao nosso redor, as perturbações ambientais, estão refletindo a nossa maneira perturbada de lidar com os recursos da natureza e com a maneira perturbada com que nós nos relacionamos na sociedade. No momento em que começam a chegar seres que por dentro estão mais equilibrados, você olha a relação dele com a natureza, é diferente, é mais respeitosa, é mais parceria, tem um respeito pela natureza, ele aproveita a natureza, mas ao mesmo tempo ele respeita, ele tem uma preocupação de preservação, de diversidade, de deixar para as futuras gerações, né? Então, agora, como a gente já destruiu muito, teremos aí um grande esforço de correr atrás do prejuízo, né? Restaurar o que foi prejudicado até a gente poder investir, mas já tem muitas iniciativas, projetos ambientais, pessoas envolvidas, que não são radicais, né? E que estão conseguindo reflorestar, recuperar espécies, lidar melhor com o lixo, lidar melhor, iniciativas mesmo, né? Mas como o estrago é muito grande, vai demorar um tempo para recuperar, né? Por dentro e por fora. É o seguinte, você sabe que você não está sozinha, nós só estamos espalhados. Essa é a grande diferença. Nós não estamos sozinhos, só estamos espalhados. E quando a gente lida com os grandes problemas, a gente percebe que os grandes problemas da sociedade, eles são problemas de indivíduos que se multiplicaram. Então, por exemplo, criança abandonada é o problema de uma família que se desestruturou, e essa família desestruturada multiplicou-se por várias. Então eu digo assim, como é que o jovem pode contribuir para o novo mundo? Deixe de ser um problema e passe a ser uma solução. Se você resolver o seu problema, você já prestou a maior contribuição que você pode prestar ao mundo de regeneração. É isso. Então é o seguinte. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, cuide da sua dimensão física. Você está encarnado. Então, toma cuidado com a sua alimentação, toma cuidado com a sua saúde, cuida de você, preocupe-se com a sua manutenção, com o trabalho, com a sua sustentabilidade. Segundo, sua dimensão emocional. Tome cuidado com seus sentimentos, sobretudo pensamentos de pessimismo, de negativismo, de baixa autoestima, que te levam a ficar triste, a ficar deprimido. Por quê?
porque nós estamos vivendo uma pressão espiritual para desistir e para ficar deprimido. Faz parte do mundo de transição. Então você tem que ficar atento ao seu lado emocional. Cuida da sua dimensão intelectual. Leia, estude, aprenda coisas novas. Se aperfeiçoe, não pare no tempo. A mente é uma janela, mantenha ela sempre aberta. Quarto, sua dimensão espiritual. Não passe um dia sem fazer uma oração, sem uma leitura edificante. Não inicie nem encerre qualquer atividade sem uma prece, mesmo que seja assim: Deus, estou entrando na escola, me proteja. É uma prece. Se você faz isso com você, você sai da estatística do problema e entra na estatística da solução. Quando muitos de nós fizermos isso, uma de milhões de pessoas não vai. Então tem que cuidar do seu problema, resolva o seu problema, esteja bem. E estar bem já é ajudar os outros. Eu vou chamar uma atenção aqui para uma questão do Evangelho. Jesus acordava mais cedo que todos os pescadores. Olha que pescador acorda cedo, hein? Está lá, não? Mas aí a narrativa evangélica diz assim: ele acordava, ia para um lugar à parte orar, depois ele ia para o lago, e aí uma multidão o procurava. Olha que interessante isso. Ele não acordava e ia lá na multidão, não. Primeiro ele acordava e ia orar. Ele acordava e ia cuidar do equilíbrio dele. Aí quando você está equilibrado, as pessoas que precisam vão te procurar. E não você ficar batendo e incomodando os outros. E quem não quer mudar, deixa ele. A vida se encarrega dele. Então a gente fica bem, aí as pessoas começam a te procurar. Poxa, mas você está... Nossa, estou achando tão estranho, Bu, você está tão bem. Estou achando estranho, você está bem. Isso vai ser natural. Vai ser uma coisa natural. Mas aí eu volto, porque cada organismo, cada pessoa tem que fazer a sua jornada de aprimoramento do perispírito, aprimoramento psíquico, para que consiga fazer isso, sem imposição, né? E aí naturalmente vai mudar. É muito engraçado isso. Eu tenho observado, por exemplo, crianças pequenas, né, na minha família e em outras famílias, elas já nascem naturalmente desde muito pequenininhas, quer dizer, não é uma doutrinação, né? Ela não come carne. A mãe tenta dar ao pai, ela não se sente bem. Aí a gente respeita, não é? Mas se a criança se sentir bem e necessitar ainda daquele alimento, não vamos violentar, não é? Senão vai acontecer. Tinha uma amiga vegetariana e o que ela fez? Transformou o cachorro dela em vegetariano. O cachorro não podia nada vegano, o cachorro virou vegano. E aí o cachorro começou a ficar muito nervoso, doente, aquela coisa toda. E aí ela uma vez nos procurou, veio conversar, falou: mas você está querendo fazer um salto evolutivo, não é? Está querendo fazer com que o cachorro dê um pulo na evolução. E não é assim que as coisas são feitas, né? Mas é uma evolução? É assim. Inclusive, isso está subentendido na codificação. O nosso próprio corpo físico vai se aperfeiçoando e vai se tornando menos denso, mais sensível. Isso também ocorre. A gente não sabe como os detalhes, mas sabe que isso ocorre, né? É perceptível, né? Você olha, por exemplo, um primata, né? E olha a gente hoje. No meu caso melhorou um pouco, né? Mas no seu melhorou bem. Experiência como espírita, eu tenho 2 momentos marcantes. O primeiro momento foi quando eu cheguei no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte,
eu tinha de 15 para 16 anos de idade, entrei no grupo, e aí quem estava numa reunião assim com umas 30, 35 pessoas fazendo a palestra pública era Honório Abreu, e ele fazia um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aquilo foi acho que nem uma martelada do Thor seria tão impactante. E o segundo momento impactante da minha vida, eu não posso dar detalhes, foi em Salvador, quando um espírito materializado tocou em mim, puxou minha orelha e passou a mão na minha boca, e aí eu pude sentir a imortalidade da alma, que nós somos imortais. Aí naquela hora eu me senti mais poderoso que o Thanos. E o Thanos com as joias do infinito, né? Diga-se de passagem. Não há nenhum país, porque Humberto de Campos, nesse livro, ele fala que o planeta Terra é uma orquestra sinfônica. Cada país é um instrumento, tem a sua missão particular. Então, quando fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é para exaltar o Brasil dizendo que ele é melhor que os outros países, entende? É só para dizer assim: ei, você é um violino, então trata de tocar. Não é para você se sentir melhor do que o violoncelo, melhor do que o fagote, melhor do que a flauta, o oboé, não é isso. Cada país tem sua missão. Aqui nós temos uma coisa extraordinária, a exuberância da natureza nesse país, que é uma riqueza material, e a exuberância espiritual desse país.